Para o Botafogo, que venceu na estreia o Seattle Sounders dos Estados Unidos, 2-1. E na quinta-feira vai enfrentar o Paris Saint-Germain, bicho-papão, o atual campeão europeu. Time que venceu o Atlético de Madrid por 4-0 na estreia. Vai ser um jogaço. Quinta, 9h40 da noite, começa a transmissão ao vivo na Globo, beleza? André Galindo tem as informações do Botafogo pra gente. E aí, Globo Esporte, tudo massa? Mais um dia de preparação do Botafogo aqui em Santa Bárbara, na Califórnia, dessa vez. Preparação para enfrentar o adversário mais difícil do grupo, talvez o maior dos favoritos desta Copa do Mundo de Clubes. Estou falando do PSG, o todo-poderoso campeão europeu Paris Saint-Germain. Diante de um adversário desse porte, é possível que Renato Paiva, pelo que a gente tem acompanhado, possa incluir mais um homem de contenção, de marcação no meio de campo. Seria o Alan como titular na próxima quinta-feira. Nesse caso, sairia o Gonzalo Mastriani, o atacante uruguaio, que entrou de frente no comecinho do jogo contra o Seattle Sounders, a vitória do Botafogo na estreia por 2-1. O trabalho desta terça-feira será completamente fechado, porque vai ser um trabalho tático, de escolha da estratégia e também dos jogadores que vão enfrentar o PSG pela segunda rodada do grupo, em Pasadena, no Rose Bowl, onde a seleção conquistou o tetra. Thiago Triani mandou um superchat dizendo o seguinte: vamos falar da vergonha que foi o Botafogo ontem. Vergonha? Vamos falar, e não tem nada de vergonha. Gente. Já. A gente vai debater vergonha isso é aqui. forte pra caralho. Vergonha é brincadeira. Vergonha é muito ganhou o forte. jogo. Não, vergonha é Olha, um gol, loucura. eu tinha apostado 3-1 fogão, foi 2-1. Ainda fez testes, botou o nego pra estrear. Perdeu pô. o gol. Ué. Mas... Tipo assim, Ele botou o Arthur Cabral, mas falar botou o Correia. teste é forte, né? No segundo tempo. Pô, colocou os reforços em campo, pô. Mas os reforços vão Porque chegar e teste sair parece que o jogo jogando. tava fácil e colocou dois malucos lá pra Aqui testar. pro Enzo, o Botafogo mostrou que com esse futebol não consegue nem competir com os Exatamente. europeus. Eu não Esse é sei o se é ponto. tanto. Porque cada jogo é um jogo. Pô, né? mas a gente pode viu dizer- o PSG contra, a gente viu Eu o sei, PSG mas é porque contra o eu tô Atlético de Mas pode Madrid. dizer que o Atlético de Madrid foi muito mal também no Foi jogo muito, não, do PSG, pessimamente. Né? Tem esperança? O PSG não fez é um força. adversário Eu do tenho O Botafogo. esperança Atlético no jogo do 4 sem fazer Atlético. força. É. O jogo do Atlético de Madrid se tornou possível depois de ontem? Vendo os dois jogos, a derrota de 4 do Eu Atlético. acho que no grupo e a já era o mais vitória do possível. Botafogo. O possível, e não é Entre tão os europeus, possível né? assim, é o Botafogo vencer o Porque Atlético. duas vitórias o Botafogo passa, né? É o improvável. É um O empate improvável. tá bom, mas Se o Botafogo perder de 3-0 pro empate é PSG excelente, pô. e Empate é ganhar de 1-0 do Atlético, ele entra, não entra? Depende do saldo, né? É. Se o Atlético de Madrid ganhar do... quanto o Atlético de Madrid vai ganhar do ganhar o Seattle? saldo De 5? Não. Se O ganhar de Botafogo 2 não a 0, fez ele saldo tá na com o frente do Seattle, Botafogo. né? O saldo com o Seattle seria importante do Botafogo. O primeiro É. tempo trouxe o torcedor com essa esperança. É que eu não sei se... Primeiro tempo Botafogo. O Porque O segundo... Botafogo chegou é a ter melhor a do chance do Seattle. terceiro gol. Exato. Eu só não E sei aí se ele é o time melhor depois pra andou. fazer saldo, sabe? Ele é melhor. Mas pra fazer saldos... Cara, pelo jogo... Tem que ser um Botafogo num outro nível. Mas então, pelo jogo de ontem, a gente viu o Seattle bem arrumadinho, tá? Então... Principalmente no segundo tempo. Criou e tal, mas assim... Não, foi aquele jogo Eu sei que isso assusta o Botafoguense diante do que o Botafogo jogou. É porque o Botafogo mas não tá vendo no pelo estádio que prisma podia do tá. Seattle, é um time muito bem arrumado pelo que tem ali. Mas, cara, era assim, quando acaba o jogo, aquela sensação de mais 5 minutos, o empate vinha. Exatamente. Sim, eu acho. final- Dois final ficou atacantes ali. do Seattle Eu só furaram acho- a bola eu dentro da acho área. Eu acho um absurdo um time estar na Copa do Mundo de Clubes, que são 4 times brasileiros que estão, o time ganhar um jogo na Copa do Mundo de Clubes e a Porque no galera Velório falar não pode. Vergonha é a palavra bizarro. vergonha. Vergonha é bizarro. Isso é, pra Não mim, dá isso é pra nenhum absurdo. time fazer vergonha. Estando no Mundial, não existe a palavra vergonha. Mas não seria isso, Existe. 2-1 a Existe. vitória. O Auckland, 10 a por 0, exemplo, da vida, é. vergonha. Não, mas pra um brasileiro é fazer 0 pontos, vergonha. 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 O Flamengo não passar do seu grupo é vergonha. Vergonha. Acho que o Fluminense também. Borussia também. É que a Borussia palavra é no Flamengo. vergonha, Eu frustração. também acho. A também palavra acho. vergonha e frustração são diferentes. É. Ah, mas veio aqui e passou Frustração é o vergonha. Botafogo não passar. Vergonha, hoje é o Flamengo e o Fluminense não Botafogo, passar. pelos adversários que tem, o Botafogo não tem a obrigação de passar. Obrigação não Mas tem. é frustrante, é aquele negócio, frustração. Mas não é normal. obrigação. Acho que Mas é a frustração, o torcedor do Botafogo vai ficar chateado. Ah, fica, Cara, pô. ganhando do Seattle, porque eu acho que tem essa referência. Fez a parte de ganhar do Eu Seattle. acho que o Botafogo é um caso à parte, por conta dos dois europeus no grupo. muito Acho que é e entre eles o atual campeão da Champions sim, League, né? exatamente. Então acho que Acho que dependendo de como ocorrerem os próximos 2 jogos, não vai ter caça às bruxas. mas eu do tenho Botafogo. visto a galera falar que foi vergonha o jogo de ontem e muita gente até criticando muito eu acho que o Paiva não foi bem, tá? Eu acho que ele escolheu um jogo pra colocar os reforços em campo, que eu acho que
Não sei se passou pela cabeça dele. A gente, já decidiu, tem 2-0, tinha mais uma chance. sem Ele a foi bola. tirando É a os hora que o melhores cara do tem, jogo. mano. É a hora que o cara tem. Ele vai botar jogador 0 minutagem contra o É Atlético. melhor botar contra o Contra o Seattle PSG? também. Tem isso. Do que contra Mas o vai estrear contra o mas PSG, né? eu achei que nas substituições ele correu um risco assim, desnecessário, principalmente de ter colocado os dois. Não, Porque assim, empata, acho que o Botafogo. praticamente deixa a A chance lá questão é que o embaixo. No momento Botafogo. que ele fica com 3, ele fica com Correia, Arthur Cabral e Igor Jesus. Porque, em campo, né? então, assim, o Igor Jesus tendo que fazer marcação descendo até o fundo pra poder marcar o lado do campo do time do Seattle. E principalmente porque, assim, apesar do Botafogo ter feito um grande primeiro tempo, assim, o Botafogo dominou o Seattle Dominou as ações. pra fazer 3-0. É. Pra fazer 3-0. O time do Seattle dava pra ver que, assim, ele falhava muito na frente quando tinha oportunidade, mas era um time organizado. O time do Seattle não era essa baba completa. exatamente por isso que faltou um senso de urgência pro Aí- Renato Paiva entender o Aí jogo eu e acho fazer que nesse substituições em segundo cima disso. tempo, o Renato Paiva, ele teve uma leitura muito na linha do que o Beto tá falando. Vai deixar os caras minutagem zerada pra chegar no Atlético Madrid e PSG, só que eu acho que ele perdeu a mão na quantidade. Sim. Então, assim, aí o que prejudicou com o Botafogo sem a bola... O número de jogadores com pouca rotação juntos. Junto, e aí ocasiona Aí bate isso. a rotação do time. O Seattle tendo Gregory- bola na trave. O Gregory falou isso, né? Da falta de entrosamento dos jogadores que Teve esse tempo entraram. bola na né? trave, Isso mas no o goleiro segundo tempo. trabalhou, né? Isso acaba sendo um risco também, às vezes, calculado, que tem que fazer, né? Eu Mas acho que... concordo que teve... Pode ter Cara, sido pra um ele dar... tempo, né? O Betão E- me convenceu nisso aí, porque pra ele dar minutagem pros reforços chegarem, que podem ajudar ele no jogo contra o PSG, o Atlético de Madrid, Antes, né? o Arthur Cabral... O cara com a Europa Corre- nas costas, né? Ele precisa jogar antes, né? É. E o segundo jogo é contra o PSG. Então eles tinham que entrar em algum momento, de fato. E esse jogo Senão do você vai ter que PSG? botar o Juan Cruz pra jogar, vai ter que botar... Esse jogo do PSG é um perfil meio que de descarte. Acho que tem que aceitar a derrota. Tem que aceitar a Pra tentar derrota. não Mas não tem que pensar Pra em ter- saldo pela tabela. não pode pelo- tomar Vai levar a goleada. surra, Não né? pode tomar goleada. Pra tentar também não se... Tentar acho que perder vai- de menos do que o Atlético Madrid Eu acho que vai perdeu. ser um Botafogo que a gente não viu desde que o Textor assumiu o Botafogo. Vai ser um Botafogo retrancado. Você acha que vai ter mudança na formação? Que o Acho que Botafogo vai. jogar? Acho que Aí eu vai. acho que tem que Tipo, jogar três Não vai zagueiros jogar com volantes. Ele não vai jogar com Mastriano e com Tá os Jesus. 3 zagueiros e 3 vai jogar. volantes. 3 zagueiros e 3 Eu volantes. acho, Eu eu acho que acho. o Cuiabano no time... O Cuiabano, eu senti falta do Cuiabano, tipo, dar o escape Pelo pro menos Botafogo. é o time que vai marcar e tem que ter alguém pra escapar. E aí tem um, Deixa o Cuiabano tem ali. um outro componente importante. O confronto mais difícil do PSG era o Atlético de Madrid. Sim. Ou seja, o próximo 4 a 0. jogo é o Botafogo. Por um lado, você olha assim, porra, o PSG veio, meu irmão, querendo ganhar, não tá de ressaca. Jogou com todos os titulares. Jogou com todos os titulares. E vai jogar assim contra o Botafogo? Vai. Provavelmente Com vai. todos os titulares? Sim. Porque, por Pra exemplo, classificação. o Mas isso técnico, seria Ele bom. roda o te- contra o Só Seattle. deve rodar o contra o técnico Seattle, do né? Atlético de Madrid falou. Não, o técnico do Chelsea. Falou sobre rodar Maresca. o elenco nessa fase de grupos, porque no calor e tudo mais, essas coisas, as condições e tudo mais, Roda, amigo, roda. rodar o elenco. E Roda aí, esse elenco. e aí agora, Roda dia 20, essa é a questão. Será que o técnico do PSG, o Luiz Henrique, ele vai pensar em rodar contra o Botafogo? Porque assim, o Botafogo é mais forte que o Ele Seattle. vai pra matar 2 vitórias e aí Jogador rodar. por jogador teria comparação. Beleza, jogador por jogador não tem Acho que ele vai pro recuperação. jogo pra matar e aí... Só que rodar. tem o tempo de recuperação que é menor. Sim. Então, assim, pode ser que ele também rode contra o Botafogo e vai com força máxima contra Mas o Seattle. não duvido virou, disso. Virou a decisão pro Rodar contra o Botafogo. Botafogo e passa pro Seattle. É pro Botafogo ser um time que passa de fase, tem uma decisão no último jogo da fase total. de grupo. Exatamente. Botafogo e Atlético de Madrid. Botafogo vai precisar vencer o Vai ser Atlético de quase um Madrid mata. pra passar. Quase um mata. Já é um mata-mata antecipado. Botafogo e Atlético de Madrid vão se enfrentar no Rose Bowl, que A é o gente vai estádio... saber na segunda rodada quem joga pelo empate. Isso. Dependendo do saldo de gols. Né? Exatamente. E quem vencer, mano, avança. Simples assim. E é isso. A Copa do Mundo de Clubes, pra você avançar, você tem que vencer times muito fortes do outro lado. E eu acho que vai chegar a hora, ainda não chegou, tem uma galera que acha que é impossível um brasileiro vencer um grande europeu. Eu acho que em algum momento... É bem próximo do impossível. Eu acho que em algum momento se- isso mas pode aí acontecer. o Borussia- Uma o vez. Borussia Tirando, ganhou o o europeu. Porto, tirando o Porto e Benfica, os outros eu acho muito Os outros difícil. Então, todos. se ganhar do Borussia, você vai vir aqui Então falar você vai- parabéns, Vai ser uma tiozão. vitória muito Não, ele foda vai do ter que falar Fluminense, parabéns. pô. Porque o Flamengo vai Vitória ganhar do fodástica. Chelsea. O Fluminense faz e o Flamengo história. vai ganhar do Bayern Tem que de fazer Munique. história, Então, pô. Ouviram, né? vai ter que vir aqui e falar muito. Que o Flamengo vai ganhar do O Flamengo Chelsea. ganhar do Chelsea, Vai, muito e foda. vai ganhar também. do Bayern de Munique se cruzar também. Como é que é? O time que meteu 10-0. Como é que é? O que você falou? O Fala pra 10 a 0, câmera ali de novo. Na verdade. Câmera da verdade. O Enzo tá dizendo que, tirando o Porto e Benfica, os outros europeus é quase que impossível. Então,
O Flamengo vence o Chelsea e provavelmente, se vencer o Chelsea, dificilmente... Não pega o Bayern de Munique. Só se o Bayern de Munique... fosse Explodir, né? Então, assim, mas se por acaso o Flamengo pegar o Bayern de Munique, vai vencer. Fio. O Flamengo vai eliminar os europeus que quiserem seu caminho e vai chegar na final. Na charla de ontem, ele falou assim, pô, eu acho que eu tenho mais medo do Bayern de Munique do que do PSG. Valeu, Xamã, tamo junto, hein? Tamo Porra, junto. Obrigadão. Honra valeu, total, hein? Bom jogo, irmão. Obrigado, meu irmão. Valeu. O Matheus falou que tinha mais medo do Bayern do que do PSG, que falou assim, pô, acho que o Bayern me dá mais medo. Aí ele foi vendo ontem, a gente fez um Aí eu pau a fui pau, ver a escalação do Botafogo e PSG. Aí eu Goleiro, mudei de melhor ideia. do mundo. Lateral direito, melhor do mundo. Lateral esquerdo, melhor do mundo. Meio de campo, melhor meio de campo do mundo. Dembélé, surreal. disputando a ser o melhor eu não jogador vejo, do eu mundo. não sou Enzo, né? Mas Só não eu quero pegar o ontem- BC na semi. eu tive uma estadia, né? De 24 horas ali em Bogotá. Em Bogotá. Quanto? 24 amigo. horas em Bogotá. Agradeço. Abraço Já viu o filme? ao Rafa da Magic Milhas aí. Obrigado, Rafa. 24 horas. Vou reclamar não, cara. Estamos todos os jogos graças a ele, pelo amor de Deus. Olha. Não, eu achei não- melhor então, não. ele Achei melhor não. desistiu. Fiquei comendo bolinho ali durante 24 horas comendo bolo. Eu não aguentava mais aquele bolo ali. Enfim, Não, mas aqui, vi todos os jogos. me lembrou a sua história, o Tom Hanks. Não podia ter feito terminal. documentário? Eu podia ter feito documentário. 40 horas. terminal. 40 horas de aeroporto, um documentário. 40 horas. Terminal. 40 horas. Cracóvia. É impressionante, cara. Lembra desse... A mulher da sala VIP, cara, por que esse maluco não sai daqui? Não, e eu tinha que passar por ela pra ir no banheiro. Era uma sala VIP sem banheiro. Aí eu passava por ela ali toda hora, aí eu ficava pensando que ela vai me barrar em algum momento. Porque até onde eu sei, eram 6 horas no máximo a sala VIP. A gente Ah, extrapolou um pouco aquilo ali, Isso. entendeu? Você ficou 12. 12. Mas é uma experiência, cara. Foi uma experiência. Aquela Banho, música de banho, elevador aí, ó. 12 horas de música com elevador. Conseguiu tomar no- banho? Banhozinho? Não tinha banheiro. Ah, não, o cheirinho tá bom, né? hoje, Que cara. beleza, Tomei banho ainda agora, bem que chegando estamos no aqui. local aberto. Não, tomei banho agora, chegando aqui. Mas aí você conseguiu ver os jogos? Consegui ver os jogos. muitos E aí, jogos, ele muitos conseguiu ver jogos, jogos, muitos os jogos. melhores E aí você viu o PSG. Me impressionou Filme, o PSG, séries, cara. Porque documentários. assim, o PSG me impressionou. PSG impressionou o Fio assistindo futebol Da europeu. mesma forma que o Porto me impressionou também, tá? Agora temos O um Porto, ponto. Agora que é temos quando, um ponto. quando ele vem batendo aqui no peito, o cara era um destaque do Casa Pia do Campeonato Português. Eu vi o Porto, o Porto é um Imagina- G. Se o Porto Não, mas jogar o Porto bem, é a gente falou- G6. Fala pessoal, passando para lembrar vocês de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Para ajudar o canal aqui e também para receber avisos sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Aqui em cima Live Pix, né? Ali em cima o Pix do canal. Se você quiser participar do sorteio, de agradecimento a vocês que ajudaram o canal a não deixar de existir, o principal, né? Doando Pix aí para gente pagar a multa e recuperar o canal. Vocês que não participaram, não doaram Pix, mas ajudaram com like, com compartilhamento, com inscrição, vai lá e doa 1 centavo ou 2 centavos, não faz diferença. Só para vocês participarem, para terem o nome de vocês no meu saldo bancário, né, para estar lá na lista e eu poder sortear as pessoas por lá. É pelo meu extrato bancário que vai sair o sorteio na camisa do Botafogo para um de vocês inscritos no canal. Regras: o sorteio vai rolar quando esse canal aqui bater 5 mil inscritos, canal reserva. Tem que estar inscrito no canal titular, o principal, e no 2.0. E, logicamente, ter mandado um pix de até de um centavo para cima para estar no meu saldo bancário e a gente poder sortear por lá. Eu vou rolar e vai aparecer um nome e eu vou escolher o campeão, tá bom? Então, bora pro vídeo e depois a gente conversa. Para falar sobre a vitória do Botafogo na estreia da Copa do Mundo de Clubes. Bateu o Seattle Sounders por 2-1, jogando lá no Lumen Field, lá em Seattle, e com isso abre a Copa do Mundo de Clubes com 3 pontos, está junto com o PSG com 3 pontos depois da primeira rodada. Logicamente o PSG na liderança por conta da goleada que aplicou em cima do Atlético de Madrid por 4-0. Se você quer saber do que eu vi, do que eu analisei nessa vitória do PSG, tá no vídeo anterior, tá? No vídeo que eu analiso o Palmeiras, eu analisei o Palmeiras, o Bayern de Munique e também o PSG. E aí deixei para fazer o jogo do Botafogo. O jogo do Botafogo terminou muito tarde, terminou lá quase 1h da manhã. Cara, impressionado como o Botafogo abriu 2-0 entrando no jogo, conseguindo entrar no jogo depois de um começo meio complicado, né? O começo ali era um Seattle bem empolgado, um Seattle subindo marcação, atrapalhando demais a saída de bola do Botafogo. Depois o Botafogo entendeu que não adiantava forçar
a saída de bola, começou a fazer uma ligação um pouco mais direta até o gás do Seattle baixar, e aí o Botafogo começou a assumir um pouco o controle do jogo e foi para o intervalo ganhando por 2-0. Não acho que tenha sido um grande primeiro tempo do Botafogo, mas foi um primeiro tempo do Botafogo bom. O primeiro tempo do Botafogo que ele foi subindo de produção desde esse começo de jogo em que o Seattle estava muito naquela pegada de time da casa e tudo. Depois o Botafogo baixou um pouquinho a temperatura do Seattle, foi assumindo o controle do jogo, conseguindo ter um pouco mais de volume, ter um pouco mais de posse de bola, e aí acabou construindo um bom 2-0 para ir para o intervalo e num jogo que aparentemente era bem tranquilo. É bem verdade que o primeiro gol do Botafogo e o jogo até ali era um jogo em que o Botafogo estava tendo alguma dificuldade para chegar à área do Seattle Sounders. O primeiro gol do Botafogo é de uma burrice extrema do lateral esquerdo Nohu, Nohu, lateral camaronês, que arrumou um problema de graça ali para si. Era uma jogada pelo lado direito, com o Arthur tendo a bola, o Arthur deu um passe para trás, porque a marcação do Seattle estava um pouco encaixada, e aí depois o Nohu quis crescer para cima do Arthur, o Arthur não pipocou, encarou o Nohu deu um empurrão no Arthur, só que o árbitro, e foi até engraçado, porque aquela câmera que está no peito do árbitro, deixou claro que o árbitro estava olhando exatamente para o lance. Na hora que o Nohu empurra o árbitro estava assim, olhando, parecia aquelas situações de colégio, lembra no colégio, que você tá todo mundo lá fazendo bagunça na sala de aula, e aí todo mundo, um jogando bolinha pro outro, lá daqui a pouco quando você pega a bolinha para jogar, quando você faz assim, tá o professor olhando pra tua cara assim. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí o árbitro falou, falta, a falta foi ali quase no bico da área direito, do bico direito da área do Seattle, o Alex Telles cobrou, meteu a bola, aquela bola que vai na direção do gol, né, aquela bola levantada, o Jair subiu inteiro, cabeceou e fez 1-0. Esse gol fez o Seattle sair um pouquinho, Botafogo acabou fazendo 2-0 na última bola do primeiro tempo, num belo cruzamento do Vitinho para uma cabeçada espetacular do Igor Jesus. Muita gente, via algumas pessoas acreditando como falha do goleiro, não acho que tenha sido falha, acho que é muito mais mérito do Igor Jesus, para mim eleito com justiça o melhor em campo. Ele cabeceou muito bem, saltando de longe, mas ganhando do zagueiro no alto, cabeceando para baixo, fazendo 2-0. Até então, era um jogo que você olhava e falava, cara, jogo controlado. E o cenário era do Botafogo voltar para o segundo tempo para golear. Cheguei a escrever isso no Twitter. E aí, acho que entra uma análise do trabalho do Renato Paiva, que acho que o trabalho do Renato Paiva ontem foi muito ruim. Ele começa o jogo com o Mastriani jogando ao lado do Igor Jesus numa espécie de uma dupla de ataque, o que forçou o Savarino a ir jogar aberto pelo lado esquerdo. E acho que já está claro em 2025 que o Savarino rende menos aberto pelo lado esquerdo. É melhor o Savarino jogar por dentro, ou como uma espécie de um segundo atacante, ou como uma espécie de um meia por trás do Igor Jesus. E aí, essa formatação do Botafogo não funcionou. O Mastriani não fica confortável jogando como dupla de ataque, acho que isso está muito claro, pelo menos até aqui no ano. A sorte, só não foi pior, porque o Igor Jesus fez um bom jogo se movimentando, voltando para armar, jogou muito bem como esse, sabe o papel do Firmino ali no Liverpool, que às vezes ele era 9, às vezes ele era 10, às vezes ele voltava para tabelar e aparecia na área. O Igor Jesus fez muito bem esse papel, que ele faz muito bem esse papel. Então, só não foi pior por conta disso. E aí, no intervalo, o Renato Paiva faz o certo, tira o Mastriani. E aí ele vem com o Joaquim Correa, jogador que está chegando agora, da Inter de Milão, e que está completamente sem ritmo. O Joaquim Correa entrou perdidaço no jogo. E aí, eu até, no intervalo, fiz um tweet dizendo, se ele tirar o Mastriani e botar o Cuiabano,
o Botafogo fica bem no jogo, pode até golear. Ele tirou o Mastriani, mas botou o Joaquim Correa aberto pelo lado esquerdo, muito mal defensivamente, sem contribuir defensivamente. Isso foi dando volume de jogo para o Seattle, O Seattle passou a atacar o Botafogo, passou a ocupar o campo de ataque, várias jogadas da esquerda para dentro, ou várias jogadas começando na esquerda, invertendo na direita, e isso foi dando volume de jogo pro Seattle. Depois, o Cuiabano demorou um pouquinho mais para entrar, porque o Cuiabano não estava 100%, o Cuiabano não podia jogar mais do que meia hora. Depois, ele veio com o Cuiabano, mas não veio com o Cuiabano na linha de meia. A linha de meia continuou sendo feita pelo Joaquim Correa. O Cuiabano entrou na lateral esquerda no lugar do Alex Telles, num jogo que supostamente estava decidido. Não sei o que aconteceu com o Alex Telles, não sei se ele estava muito desgastado e precisava sair, mas essas alterações pioraram demais ainda o Botafogo, e aí virou um apavoro ali do Seattle Sounders, que diminuiu num lance em que o Roldan cabeceia de longe também, a bola bate no Igor Jesus e trai o John, e depois o Seattle Sounders teve várias oportunidades para fazer. O De La Vega, que entrou, furou uma finalização, depois tem uma outra cabeçada que passa perto, tem uma outra defesa do John, e na última bola do jogo, a última bola para acabar, é o John fazendo uma defesa, depois de um bate e rebate, depois de duas chances do Seattle na mesma lance, uma chance de gol no mesmo lance, depois a bola sobra para o meio, não sei se foi o próprio De La Vega, ele bate meio mascado e o John defende embaixo no meio do gol. Isso foi a última bola do jogo. O Botafogo flertou claramente com o empate. Acho que, para mim, ontem, o Renato Paiva foi muito mal na escalação e nas trocas. A escalação, não tendo o Cuiabano 100% para jogar aberto pelo lado esquerdo e botando o Savarino jogando por dentro, para mim, acho que a opção era o Juan Cruz. O Juan Cruz fez jogos importantes e o Juan Cruz estava à disposição. O Juan Cruz fez jogos importantes jogando como esse segundo atacante, às vezes trocando de posição com o Igor Jesus, às vezes partindo do lado para dentro. Então, assim, acho que era uma opção mais razoável do que você trazer o Mastriani e recuar o Igor Jesus e botar o Savarino aberto. E depois, nas mudanças, ou era para vir com o Juan Cruz, ou era para vir com o Alan, talvez, botar o Alan um pouco mais à frente, talvez, até fazendo aquele falso, aquele 4-2-3-1 meio torto, do cara sendo um volante ali, ou talvez botar o próprio Cuiabano no segundo tempo, não sei se ele podia jogar os 45, mas, enfim. E depois ele ainda botou o Arthur Cabral. Quando ele tira o Savarino junto com o Alex Telles, ele bota o Arthur Cabral, outro jogador que entrou perdidaço em termos de dinâmica do time, em termos de funcionamento do time, e acho que isso contribuiu para o Botafogo passar a ser mais apertado pelo Seattle e passar a ter pouquíssima solução de contra-ataque. Porque depois ele tirou o Savarino, ficou com o Arthur, que estava mais preocupado em proteger o Vitinho do que propriamente estar liberado para o contra-ataque. Ele tinha o Igor Jesus para puxar contra-ataque, e o Arthur Cabral sem ritmo, o Joaquim Correa nem ajudando atrás, nem ajudando na frente. Então, para mim, o Renato Paiva prejudicou demais o time na escalação e nas mudanças. Então, foi um segundo tempo preocupante para o Botafogo, em especial porque agora, ganhando do Seattle Sounders por 1 gol de diferença, o Botafogo, considerando que se a normalidade do momento acontecer, o PSG ganha do Botafogo, né? Eu acho. Acho que é o mais provável, né? Talvez ganhe fazendo uma boa diferença de gols. Será que passa dos 4-0 no Atlético? Temos que ver. Mas essa é uma situação. O Atlético ganhando do Seattle, se o Atlético ganhar do Seattle por 1 gol de diferença, igual o Botafogo, a gente teria que ver de quanto o Botafogo eventualmente perderia para o PSG, se a gente considerar a normalidade, para ver se o Botafogo, se o Atlético ganhar por 1 gol do Seattle, igual o Botafogo ganhou por 1,
o Botafogo poderia até perder por 3 para o PSG, que ele jogaria pelo empate contra o Atlético de Madrid. Se essas contas não acontecerem, ou seja, se o Botafogo perder de 5 ou mais para o PSG, ou o Atlético ganhar de 2 ou mais do Seattle Sounders, nesse cenário, o Botafogo teria que ir para a última rodada para ganhar do Atlético de Madrid. O Botafogo poderia ter um cenário em que ele poderia jogar contra o Atlético de Madrid pelo empate. E aí, talvez, o Atlético de Madrid com a obrigação de sair para jogar e tudo, o Atlético de Madrid não tendo empate, talvez fosse um cenário bom para o Botafogo. Mas hoje, o cenário é que talvez seja bem complicado para o Botafogo, porque eu não estou garantindo vitória do Atlético sobre o Seattle Sounders, tá? O Atlético mostrou uma apatia absurda ontem, nada funcionando no Atlético praticamente. Imagino que o time vai ser bem melhor contra o Seattle Sounders, mas se repetir a partida, não sei se o Atlético ganha do Seattle Sounders. Mas, considerando aí, o Botafogo ficou numa situação que pode ser que ele não tenha o empate contra o Atlético de Madrid. E aí ele teria que sair para jogar com o Atlético. E aí, acho que o Atlético acho que tem mais elenco, é um jogo mais consolidado do que ainda é o Botafogo do Renato Paiva. Então, acho que esse é um cenário aí. Tem muita coisa para a gente ver. Na segunda rodada, a gente precisa ver como vai funcionar, mas para mim ficou claro que o primeiro tempo do Botafogo foi um primeiro tempo controlado, bom, acho que até bom, a gente poderia dizer, considerando o nervosismo de estreia, considerando que estava enfrentando um time jogando no seu estádio e tudo, mas o segundo tempo deixou preocupante. Deixou uma preocupação e acho que o Renato Paiva foi muito mal no jogo. De destaque aí, grande partida, mais uma do Igor Jesus e o John Salvador, no final lá na reportagem da TV Globo, o Igor Jesus foi eleito melhor em campo, que eu acho que é correto. Aí o Igor Jesus estava lá dando entrevista junto com o Gregory, e o John passou lá, foi lá e falou: Igor Jesus, esse prêmio aí é meu, hein? Porque o John fez pelo menos 3 grandes defesas no segundo tempo, mas aí o Igor Jesus, não, ele agarrou bem, mas o prêmio foi meu, não sei o quê. A FIFA nunca erra, o Igor Jesus deu uma zoada, mas o Igor Jesus jogou muito bem e o John também. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui. Relembrando, quando esse canal aqui bater 5 mil inscritos, como um agradecimento a vocês todos que ajudaram a erguer esse canal e também a salvar o outro canal, a erguer o 2.0 e a salvar o canal principal, vou sortear uma camisa do Fogão da Jet Sport para vocês, tá? Regras, já falei. Quando bater 5 mil inscritos aqui no canal Reserva, a gente faz o sorteio. Tem que estar inscrito o vencedor nos 2 canais. E, logicamente, tem que mandar um Pix. Mas é só de centavos. Manda centavinhos. Só pra você aparecer nos meus Pix. Não precisa ser um Pix de 10 reais. Não. É um Pix de centavinhos. Só pra você aparecer a listagem do meu banco lá de Pix. Porque é por lá que eu vou sortear um nome e a pessoa vai ser a vencedora. Então, eu preciso que vocês, mandem 1 centavo, 2 centavos. Não interessa, tá? Não faz diferença pra mim. É só agradecer vocês. Mas eu acho justo que também quem não doou, mas ajudou dando like, se inscrevendo, compartilhando meu pedido de ajuda na época, também ajudou muita gente, então merece concorrer a esse presente que eu vou dar pra vocês, tá bom? Muito obrigado pela ajuda, salvamos o canal, vamos seguir trabalhando e agora é fogão no Mundial e daí pra frente é só pra cima. Vamos pra cima, um abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu! Curta, comente, compartilhe, faz aquele passo a passo todo, tá? E aqui embaixo tem link do Jet Sport pra você comprar a melhor camisa que você quiser. Tem todos os modelos lá, tá bom? Um abraço, fui!